Ninguém quer perder tempo, muito menos estudando. Eu tenho plena consciência de que você já deve ter se deparado diversas vezes estudando e deve ter pensado, putz, será que isso realmente funciona? Ou será que isso poderia ser melhor? Muita gente não sabe exatamente o que é efetivo e o que não é efetivo para estudar. O que realmente vai fazer muita diferença para o teu estudo, o que de vez em quando vai fazer diferença dependendo somente de cada situação. Hoje eu vou te mostrar a nossa tier list do que realmente funciona e o que não funciona em termos das técnicas de aprendizagem. E se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou especialista em ciência da aprendizagem há mais de 20 anos trabalhando com educação. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, o que realmente é efetivo para você aprender, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo. Vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Eu vou contar aqui com a ajuda do meu amigo Pedro. Dá um oi pra gente, Pedro. Hello! Ele vai trazer pra gente quais são as técnicas, os métodos, as estratégias de aprendizagem e a gente vai classificar entre excelente, muito bom, bom, poderia ser melhor ou total perda de tempo, para que a gente tenha uma boa noção se vale ou não vale a pena a gente investir naquilo. E qual que é o primeiro, Pedrão? O primeiro é resolução de questões. Tá, então bora falar um pouquinho sobre resolução de questões antes de classificar as coisas. A técnica de resolver questões é uma das técnicas principais e eu particularmente nunca mentorei ninguém sem utilizar a técnica de resolução de questões como uma das ferramentas principais. Isso porque ele traz à tona uma das principais coisas que você precisa saber sobre aprendizagem, que é o fato de você fazer a prática de lembrar, que é você trazer as coisas de dentro para fora. Além disso, ele tem um segundo benefício que é um segundo benefício extremo, que é o fato de você ter que fazer um processo elaborativo e de transferência de conhecimento. O que eu quero dizer com elaborativo? Eu quero dizer que você tem que entender com suas próprias palavras e com seus próprios termos. O que eu quero dizer com transferência? Transferência significa que você tem que pegar aquilo que você conhece e aplicar naquela situação. É basicamente não você utilizar a literalidade, mas em cima do que você conhece, como que aquilo poderia resolver os problemas que você tem. Isso é muito forte. O terceiro benefício da prática de resolver questões é porque quando você resolve questões, você também tem a possibilidade mais fácil de corrigir e de encontrar quais são os seus feedbacks, assim descobrindo quais são as suas lacunas de aprendizagem. Isso é extremamente importante porque não existe aprendizagem efetiva se você não tiver como corrigir. Só que eu não posso colocar a resolução de questões como excelente por conta de uma coisa. É porque ele acaba trazendo pra gente uma falsa sensação de prática intensiva. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. As pessoas elas têm que ter plena consciência de que quando você utiliza uma única técnica, muito provavelmente essa técnica sozinha ela não vai conseguir resolver todos os seus problemas. Isso porque da mesma forma que você não constrói uma casa com uma ferramenta só, você também não constrói sua aprendizagem com uma técnica de aprendizagem só. E a prática de resolver questões pode acometer da gente fazer uma prática intensiva que significa estudar e fazer mais questões e mais questões e mais questões com a vontade de zerar aquela matéria. Só que isso provavelmente vai nos levar a uma prática chamada de overlearning, que é estudar mais do que seria necessário. O que a gente consegue perceber é que resolver questões, se você não tem a metacognição, que é basicamente você estar prestando atenção sobre você mesmo, sobre seus pensamentos bem aguçados, acaba fazendo com que você estude muito mais do que deveria. E isso não tem grandes ganhos. Então, se você não souber intercalar, fazer pausas e estudar outras disciplinas revezando, principalmente utilizando uma prática chamada de revisão espaçada, provavelmente a prática de resolução de questões ela não é tão efetiva assim quanto a maioria das pessoas pensa. Ela pode ser excelente, a gente realmente vai utilizar ela como uma das principais, mas eu tenho que colocar ela no tier de muito bom, tá? Ela não ganha excelente porque ela tem exatamente esses perigos. Pedrão, e qual que é o nosso segundo? Segundo, mapas mentais. Massa, mapas mentais é uma das minhas formas favoritas de estudar. Ele tem uma baita vantagem de também utilizar o que a gente vai dar o nome de prática elaborativa, que é basicamente você colocar com tuas próprias palavras. E colocar com tuas próprias palavras é exatamente o que a gente precisa, porque a partir do momento que você entende que a tua aprendizagem ela não é reprodutiva, mas ela é reconstruída, e o que eu quero dizer com isso? Ninguém consegue pegar uma informação e colocar na sua cabeça direto e você só reproduz essa informação. O que acontece é que a gente tem um conjunto de informações e de memórias que moldam a forma com que a gente pensa, e quando você faz a aquisição de um novo conteúdo, você coloca aquele conteúdo em cima de tudo aquilo que você já aprendeu. E então, você reconstrói a tua aprendizagem em cima daquela informação nova baseada no que você já tinha. Os mapas mentais, eles utilizam exatamente o conceito de aprender. E é por isso que os mapas mentais são muito bons. Só que, como toda técnica, os mapas mentais têm as suas deficiências. E qual é a principal deficiência dos mapas mentais? Para mim, e isso é uma das coisas que eu mais explico para as pessoas, o mapa mental, ele traz uma
falsa sensação de domínio, inclusive a gente dá o nome de ilusão de domínio, por conta dessa lógica de free recall e você não ter exatamente um aspecto de feedback tão bom e tão aguçado. Você elabora aquilo, você cria aquele modelo, em cima daquele modelo, você vê o que você realmente acha que funciona, o que você acha que não funciona, e para você faz todo sentido. Só que apesar de fazer todo sentido, a gente corre muito perigo de você estar elaborando uma coisa que ela realmente não é tão acurada, não é tão boa assim. Os mapas mentais, eles também têm uma outra deficiência. A ilusão de domínio, ele traz uma falsa sensação de que você não precisa revisar com tanta frequência. E tudo que não é revisado é esquecido. A gente tem que lembrar disso. Qual é o meu grande medo em relação aos mapas mentais? É que a maioria das pessoas, elas acabam acometendo da ilusão de domínio quando elas utilizam. Mas ela é de fato uma das melhores técnicas. É uma das técnicas que eu mais gosto de estudar. Eu vou colocar ela como tier de bom. Ela vai ser apenas bom. Apesar que ela pode se tornar muito bom. Depende muito de como que você a usa e principalmente se você tem o costume de fazer práticas de mapas mentais constantes, incluindo assuntos anteriores. E aí se você consegue conectar assuntos anteriores nos seus mapas mentais com o que você está estudando agora, você consegue ganhar a prática de distribuir. E essa prática de distribuir vai facilitar para suas revisões espaçadas. E aí vai conseguir fazer com que você acabe não esquecendo e aí sim poderia ir para muito bom. Mas para a maioria das pessoas, eu vou colocar mapas mentais apenas como uma prática boa. E qual que é a terceira técnica, Pedrão? Terceira técnica, prática elaborativa. Caraca, a gente tá falando isso o tempo todo, né, mano? Os dois primeiros, eu falei bastante sobre os benefícios deles e por que também eles possuem a prática elaborativa. E a prática elaborativa, como a gente citou, é você colocar com seus próprios termos, as suas próprias palavras, isso porque a informação ela não é reproduzida, a informação ela é sempre reconstruída e você explica as coisas segundo o que você reconstruiu. A prática elaborativa é exatamente o princípio de como que funciona a aprendizagem. E por isso que ela é sempre boa. Por isso que você falar, explicar, escrever, criar mapas mentais, resolver, ela é extremamente importante e ela vai te ajudar muito. Só que a prática elaborativa ela também tem um grande problema, que é o mesmo problema que eu trouxe em relação aos mapas mentais. Aquelas situações que elas são muito elaborativas, mas elas não têm exatamente uma facilidade de serem corrigidas, pode existir uma possibilidade da gente estar elaborando coisas erradas. A dificuldade do feedback é exatamente o meu grande consentimento em relação à prática elaborativa. O que a gente tem que ter plena consciência é de que como a gente corrige aquilo que a gente está construindo, aquilo que a gente está elaborando. Se você tem técnicas boas para você conseguir corrigir, ou seja, se você tem revisões concretas e você consegue acessar diversos tipos de pessoas e diversas pessoas que falam sobre o mesmo tema, e você consegue pensar, caraca, eu estava falando errado isso, e você tem esse discernimento, a prática elaborativa é o que você precisa. Agora, em compensação, se você tem muita dificuldade de corrigir, só a prática elaborativa ela não vai te levar para muito lugar. A prática elaborativa eu vou colocar no tier de muito bom, porque ela funciona exatamente em cima dos princípios da aprendizagem, mas você precisa de corrigir. Mano, qual que é a nossa quarta técnica? Nossa quarta, que você adora, flashcards. Cara, é agora que as pessoas deixam de seguir a gente, né? Complicou. Flashcard é provavelmente a técnica mais overrated que a gente tem na ciência da aprendizagem. Pode ser muito boa. E ela é uma das técnicas realmente muito fáceis de aplicar. Só que as pessoas erraram no ponto de achar que flashcard é tudo. Que tudo pode virar flashcard. Na verdade, os flashcards, eles têm muitas limitações. Eu sei que flashcard, ele trabalha bem dois princípios extremamente importantes da aprendizagem, que é a prática de lembrar e a prática de espaçar, que são as revisões espaçadas. E só por isso ela deveria ter muita evidência e muito destaque. Só que quando a gente vai ver estudos em cima de flashcards, a maioria das pessoas acabam se frustrando. Por que funciona com todas as outras pessoas e por que não funciona comigo? Eu faço 10 mil, 20 mil, literalmente, Pedrão, eu já vi gente fazendo 20 mil flashcards e virando falando, caraca, eu não consigo acertar as questões. E as pessoas, elas literalmente se acham burras por conta disso. Existe um conceito extremamente importante, que é o conceito da transferência cognitiva. É quando a gente consegue pegar a informação que você construiu dentro do seu cérebro e transformar ela em uma forma que você consiga aplicar dentro das questões que você tem. A verdade é que o flashcard, ele trabalha em níveis de memorização muito simples. E quando a gente vai pro aplicar, analisar, avaliar, pior ainda, os flashcards, eles são muito ruins nesse sentido. A menos que você esteja começando um assunto, eu não recomendo flashcard pra ninguém. Flashcard, ele realmente é um assunto muito bom para primeiros contatos, mas em compensação, se não for primeiros contatos, eu realmente acho que ele é muito overrated. E por isso, eu tenho que colocar flashcards
em poderia ser melhor. Qual que é o próximo, Pedrão? Próximo será método Feynman. Cara, o método Feynman é um método que foi elaborado por esse cientista físico Richard Feynman, que ele utilizava essa técnica para basicamente tentar aprender qualquer coisa. Ele realmente aprendia coisas com muita facilidade. E qual que era a grande lógica dele? Ele fazia a aquisição de um determinado conteúdo, mas depois ele trabalhava aquele conteúdo tentando reexplicar e reorganizar aquela informação de tal forma que ele conseguisse explicar da forma mais simples possível. Inclusive, isso era tão verdade que as pessoas falavam que ele era um excelente professor, porque quando ele explicava as coisas, ele não explicava as coisas difíceis de uma forma difícil. É impressionante como as pessoas citavam que ele explicava as coisas de uma forma fácil. Mas por que isso é tão verdade? A gente tem níveis de cargas cognitivas, e uma das cargas cognitivas é a carga cognitiva intrínseca, que ela basicamente é como que você processa as informações que você está recebendo. Só que quando você consegue organizar essas informações, melhorando e facilitando a compreensão delas, você abre espaço para uma outra carga cognitiva que a gente chama de carga cognitiva germinativa, que é basicamente o seu raciocínio que você tem por trás. Quando você simplifica, você facilita o processo de pensar em cima. Você consegue descrever e reconstruir aquela informação com mais facilidade. E com isso, fica muito mais fácil reter as informações. O método Feynman, ele é simplesmente maravilhoso e muito potente, porque ele utiliza uma técnica junto com ele chamada técnica autoexplicativa, que é você tentar explicar as informações com suas próprias palavras. E isso ajuda porque também utiliza a prática elaborativa. Ele tem somente um problema que eu já descrevi em relação a outros. É o controle de feedbacks e de correções. Porque se você tiver realmente uma forma de você ter correções boas e você tá entendendo aonde que você tá pegando, onde você não tá pegando, a técnica Feynman é incrível. Eu só não consigo colocar ele no excelente porque nem todo mundo vai conseguir se ajustar à técnica Feynman com tanta facilidade. Ela precisa de crítica e ela precisa que você corrija, só que nem todo mundo tem essa facilidade. Então, para a maioria das pessoas, eu acho que o método Feynman é uma técnica muito boa, mas ela beira o excelente. Eu não vou colocar ela no excelente, mas ela beiraria o excelente. Qual é o próximo, Pedrão? O próximo será o Cornell Note-Taking. Técnica de Cornell é basicamente a minha forma favorita que eu tenho de assistir aulas. A gente tem um vídeo que a gente fala bastante sobre a técnica de Cornell, e a técnica de Cornell ela é basicamente um template que você faz anotações durante as aulas, só que essas anotações elas são extremamente inteligentes como elas são construídas, e no final você faz uma revisão rápida sobre o que você escreveu. Eu não vou me delongar aqui sobre como que funciona a técnica de Cornell, mas qual que é o grande benefício da técnica de Cornell? O grande benefício é você transformar um momento totalmente passivo, que seria você estar assistindo uma aula e fazendo uma aquisição de conhecimento, e transformando ela numa técnica híbrida, que você não está sendo só passivo, você também está sendo ativo em alguns momentos e principalmente em momentos estratégicos. Nesse sentido, pouquíssimas são as técnicas que conseguem fazer isso de uma forma tão organizada e tão fácil que nem Cornell Note-Taking. Só que Cornell é só o começo. Tipo, qual é o grande problema? Se você se basear em Cornell como sendo todo o seu sistema de aprendizagem em cima de Cornell, não vai chegar em lugar nenhum. Cornell, sem você fazer prática de lembrar depois, sem você fazer revisão depois, sem você fazer questões depois, sem você fazer mapas mentais depois, ele não vai servir pra nada. Você vai fazer as anotações e depois você vai acabar esquecendo da mesma forma. Fico ali entre poderia ser melhor e bom. Acho que eu vou colocar no bom. Ele realmente é uma das formas mais fenomenais da gente conseguir transformar uma prática totalmente passiva numa prática híbrida, transitando entre passividade e atividade durante o momento de aquisição de aulas. Mas é importantíssimo que a gente saiba que só Cornell Note-Taking não serve pra muita coisa. Qual que é o próximo, Pedrão? O próximo vai ser revisão espaçada. Velho, tipo, se teu estudo não tiver revisão espaçada, seja direta ou seja indireta, teu estudo tá todo errado. Tá errado. Todo errado. A verdade é que a prática de distribuir, que é essa prática de você não estudar tudo de uma vez, ou seja, você retomar aquele conteúdo de tempos em tempos, ele tem pouquíssimas coisas que tem mais evidência do que aquilo. E você pode utilizar a prática de espaçar, você fracionar a tua aprendizagem, ao invés de você estudar tudo de uma vez, de diversas formas. Se você tem uma coisa que vai demorar 6 horas para estudar tudo, é muito mais inteligente que você estude 1 hora em 6 dias diferentes do que você estudar tudo de uma vez só. Se você estudar uma certa coisa de uma determinada vez, depois você tem que retomar aquilo. Quando a gente estuda sobre ciência da aprendizagem, a gente começa a perceber que não é só sobre fazer aquisição de conhecimento, mas também é sobre não esquecer aquilo que é importante pra ti e aquilo que você já fez aquisição. E a única coisa que realmente vai fazer com que você não esqueça é a revisão espaçada. Ou seja, é retomar aquela informação que você já utilizou. E como que você pode fazer isso? De 2 formas. A primeira é você fazendo uma revisão direta sobre aquele conteúdo. E revisão direta significa você pegar aquele assunto que você está estudando e você retomar aquilo de novo. Só que existe uma segunda forma, que é você utilizando aquela informação para aprender uma nova. Lembra quando a gente fala sobre a aprendizagem ela não é reproduzida, a aprendizagem ela é reconstruída?
reconstruída, e ela é reconstruída porque você pega as informações que você já tem na sua cabeça e você utiliza elas para aprender as novas. Quando você utiliza um conhecimento para aprender um novo, você não só aprende o novo, mas você também revisa o anterior. E isso é muito poderoso. E é por isso que matemática é um assunto, por exemplo, que é difícil de aprender, mas é difícil de esquecer. Porque quando você está estudando constantemente matemática, você sempre está utilizando o que você já sabe da matemática para aprender coisas novas. A revisão espaçada, se você não tiver usando, você está fazendo muita coisa errada. Eu tenho um pouco de dificuldade de colocar as técnicas e estratégias no tier de excelente, mas revisão espaçada tem que estar no excelente. E qual que é o próximo, Pedrão? O próximo é o pre-learning. O cara é muito chique, né? Fala pre-learning. Eu gosto de ser international. Bom, pré-estudo. O pré-estudo é extremamente importante para fazer uma coisa. A nossa aprendizagem, ela utiliza técnicas de associação para a gente aprender. E como ela utiliza técnicas de associação, a gente precisa pré-ativar informações para que essas informações novas sejam conectadas de uma forma mais fácil. Se eu falo uma coisa aleatória e você não sabe sobre qual é o contexto que eu tô te falando, e depois fica muito mais fácil você entender a partir do momento que você sabe o contexto. Então, se você vai aprender uma coisa nova, você precisa saber sobre o que se trata aquilo. O que eu vou aprender, quais vão ser as coisas, qual que é a finalidade daquilo. Tem muita coisa que o pre-learning vai fazer. O pre-learning não é gastar um tempão estudando a matéria antes de acontecer. O pre-learning, ela é basicamente uma passada de olho, um pensamento prévio para você pensar exatamente sobre o que você vai aprender, qual é a motivação para aquilo, quais são os problemas que aquilo vai sanar para você. Isso vai fazer muita diferença para você aprender absolutamente qualquer coisa. Só que eu não posso colocar pre-learning na mesmo tier de revisão espaçada, porque o pre-learning é uma parada que você faz antes da aula para facilitar a tua aprendizagem. Só que se você fizer uma competição entre pre-learning e revisão espaçada quase sempre vai ganhar. Revisão espaçada ela é muito melhor do que pre-learning sobre o contexto de aprender coisas novas. Mais importante do que você saber o que você vai aprender na próxima aula e você fazer essas pré-ativações é você ter as memórias. O jeito que você vai fazer para ter essa memória é fazendo revisões passadas. Tem como você fazer pre-learning junto com revisões passadas? Tem, mas geralmente é fácil você fazer isso quando você tem muito conhecimento sobre um determinado assunto. Se você não tem muito conhecimento sobre um determinado assunto, eu prefiro que você revise espaçadamente, que faça um pré-estudo. A gente vai colocar pré-estudo como muito bom. É uma coisa muito boa que você pode fazer. Qual que é a próxima, Pedrão? O próximo, prática de lembrar. Uai, excelente, acabou. A gente já pode ir pro próximo, Okay, né? Next! Não, tá, tudo bem, brincando. Mas é excelente, tá? A prática de lembrar é provavelmente o conceito mais importante que a gente tem da ciência da aprendizagem, que é o envolvimento ativo. Se você não pensar sobre um determinado assunto, se você não utilizar a informação, se você não trazer de dentro pra fora, o seu cérebro nunca vai saber que aquilo é importante. O seu cérebro não tá afim de guardar aquilo que ele não vai utilizar. O teu cérebro só vai utilizar aquilo que ele percebe que tem relevância. E o jeito mais importante de mostrar que tem relevância é por meio da prática de lembrar e por meio de trabalhar essas informações raciocinando sobre aquilo e fazendo elaborações sobre aquilo, melhorando aquilo, criticando aquilo, avaliando aquilo, analisando aquilo. Sempre que você fizer isso, o seu cérebro vai estar trabalhando essas informações. E quanto mais ele trabalhar, quanto mais esforço ele fizer, mais ele vai guardar essa informação. E mais inteligente você vai ficar. E mais raciocínio você vai ter. E mais criatividade você vai ter. A prática de lembrar, ela é potencialmente o conceito mais importante e mais poderoso da ciência da aprendizagem inteira. Se você não estiver trabalhando a prática de lembrar, que é trazer as informações de dentro para fora, você está fazendo tudo errado. E qual que é o próximo, Pedrão? Próximo é dormir. Eu acabei de exagerar, né? Falando que é potencialmente o conceito mais importante a prática de lembrar e agora eu já tenho que colocar um empatado com ele. São dois os conceitos mais importantes. A prática de lembrar e dormir. Esses são os dois conceitos mais importantes que a gente tem. Dormir é tão ou mais importante do que a prática de lembrar. A verdade é que depois que a gente estuda sobre o ciclo de como que funciona o estudo, a gente entende que existe um momento da aquisição, que é o momento que você está recebendo a informação. A codificação, que é quando você está processando e entendendo aquelas informações. E aí vem a consolidação. Você está transformando memórias de curto prazo em memória de longo prazo. Existem diversos momentos que acontecem essas transformações de memória de curto prazo em memória de longo prazo, mas existe um momento fatídico, o mais importante de todos, que vai fazer com que você memorize todas as coisas que você quer lembrar para sempre, que é o seu sono. O sono, ele tem uma tripla função. A primeira função que o seu sono tem é você fazer com que as suas memórias de curto prazo transformem em memórias de longo prazo e sejam estocadas no seu cérebro. E se você não fizer uma noite bem dormida, não adianta quanto que você estude. No dia seguinte, provavelmente você não vai conseguindo lembrar com facilidade porque você não utilizou essa etapa da consolidação. A segunda função do seu sono é porque ele restaura o seu corpo, melhora a tua atenção e facilita a aprendizagem no dia seguinte. Então, se você não estiver dormindo direito, você não só não vai ter consolidado aquilo que você estudou no dia anterior, mas você também vai ter muita dificuldade de aprender qualquer coisa nova no dia seguinte. E a terceira coisa é porque dormir regula as emoções. A tua raiva é menos intensa, as tuas alegrias são mais intensas, as tuas tristezas são menos intensas, os teus momentos de prazeres são mais aproveitados. Dormir, ele regula
emocionalmente, tudo pra você de uma forma melhor. E se ele regula pra você as suas emoções, se ele melhora pra você e restaura o teu corpo de forma que você consegue prestar mais atenção e você consegue estar mais engajado no dia seguinte, e se ele consolida, não tem provavelmente nenhuma outra coisa que te faria tão bem pra você aprender que nem dormir. Talvez a única coisa que chegue perto disso seria a prática de lembrar. Tem que estar no excelente, obrigatoriamente excelente. Qualquer coisa que eu coloque no excelente, dormir, prática de lembrar, revisões passadas, qualquer outra coisa, provavelmente eu vou estar colocando muito alto, porque essas 3 coisas são as coisas mais importantes que a gente tem pra aprender. E qual que é o próximo, Pedrão? Esse é polêmico. Estudo com música. Cara, estudar com música, eu falo pras pessoas o seguinte: o estudo com música, ele é muito complexo. Eu já vi gente defendendo o estudo com música, e o quanto mais eu estudo com música, mais eu entendo que talvez você não deveria estudar com música. O estudo com música, ele pode ter um único benefício: muito provavelmente eliminar barulhos muito intensos de locais que não são próprios para estudo. Como, por exemplo, tu precisa muito estudar e tu tá dentro de um ônibus. E no ônibus vai ser muito barulhento. É terrível prestar atenção com todas aquelas distrações. Então, talvez, lá dentro do ônibus, e se você precisa, você coloca um ruído branco, uma música que não tenha letra, que não tenha som, que não tenha nada que você consiga cantar junto, que você, de preferência também, que você não saiba como que é o ritmo dela, para você tentar eliminar os barulhos externos. Mas se for para você acreditar que aquele papo de coach de estudar com música melhora a tua concentração, aciona as ondas gama, alfa, as evidências que a gente tem dentro da ciência é de que isso não tem real efetividade. Ela pode ajudar dependendo da situação. Eu acho que ela, dependendo da situação, se você for muito treinado para estudar com música, ela pode te ajudar, mas para a maioria das pessoas um lugar muito tranquilo é muito melhor do que estudar com música. Uma biblioteca, uma baia de estudo, um lugar silencioso, infinitamente melhor do que estudar com música. Eu vou ficar na transição, mas eu vou colocar estudar com música em perda de tempo. Qual que é a próxima, Pedrão? O próximo agora é Pomodoro. A primeira coisa, se você não usa Pomodoro ainda, você deveria usar. A técnica do Pomodoro é uma técnica muito fácil, que é uma técnica de você estudar em ciclos de estudo. O que você basicamente vai fazer, você vai colocar um reloginho para marcar um tempo de estudo ativo e intenso, intercalando com intervalos. O Pomodoro mais famoso que a gente tem é o Pomodoro de meia hora, que você faz 25 minutos de estudo intenso com 5 minutos de descanso. Esse é o Pomodoro mais clássico, mas não significa que é o único. A gente tem bastante indícios de pomodoros com tempos diferentes que funcionam também. Eu acho que a parte mais importante é que você consiga regular o tempo para você em cima de como que funciona o seu span de atenção. E quando a gente fala sobre span de atenção, é o seu intervalo que você começa a perceber que você está perdendo a atenção. O grande detalhe do Pomodoro é que você precisa conseguir entender como que funciona o seu ciclo atencional. Se você tem um ciclo atencional mais longo, você faz pomodoros com ciclos maiores, intervalos maiores. Agora, se você tem um ciclo de atenção menor, você faz pomodoros menores com intervalos menores. Só que o Pomodoro tem alguns problemas. O primeiro problema que eu tenho é porque a maioria dos meus alunos que já usavam Pomodoros, eles não sabiam usar Pomodoro direito porque eles não tinham a metacognição de conseguir entender qual que era o tempo ideal para ele. A maioria das pessoas acham que Pomodoro são coisas fixas. Elas acham que o tempo não muda de pessoa para pessoa. E muda muito. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema que a gente vê sobre os Pomodoros é que os Pomodoros, a maioria das pessoas não sabem fazer os intervalos e tirar os intervalos deles. A maioria das pessoas utilizam os intervalos como forma de recompensação pelos estudos que fizeram nos ciclos, e muitas pessoas fazem coisas hiper prazerosas nesses momentos, como por exemplo mexer no celular. Isso é muito complexo para tua aprendizagem, porque você vai estar gastando mais atenção, porque geralmente o celular ele é um processo que demanda muita atenção de você. Então o momento que você deveria estar descansando sua atenção, você está gastando sua atenção em outra coisa. A segunda coisa é que provavelmente você vai estar fazendo um conflito de interesses dentro do seu cérebro, fazendo com que o seu intervalo seja mais prazeroso do que o momento da sua atenção. Só que você não pode mandar essa mensagem enquanto você estuda, porque provavelmente seu próximo ciclo vai ser um pouco pior, porque o seu cérebro vai estar virando pra você e falando, cara, tava muito mais gostoso mexer no celular. Então, pra maioria das pessoas, Pomodoros, elas precisam ser ajustadas em cima disso. Se você sabe fazer um Pomodoro direito, a técnica é muito boa. Se você não sabe fazer a Pomodoro direito, inclusive por isso que eu vou colocar no bom, ela basicamente é só, tipo, uma forma de você conseguir fazer estudos mais concentrados por um certo tempo, mas ela não vai ser a melhor técnica do mundo, não. E qual é o próximo, Pedrão? Nós temos aqui os resumos. Cara, quem nunca foi ensinado a estudar por resumos? Eu sou filho de educadores, meus pais professores, e eu lembro que eles falavam pra mim pra fazer resumos. E fazer resumos do tipo, pegar e transcrever com minhas próprias palavras o capítulo que eu tô estudando. Só que tem diversos problemas sobre essa técnica. O primeiro problema que a gente tem sobre essa técnica é que a gente escreve muito mais lento do que nossos pensamentos. E isso é problemático e você não sabe o tanto. O problema de você escrever muito
muito mais lento, palavra por palavra, tudo aquilo que você está transcrevendo, você entende, provavelmente você vai perder parte das informações e aquilo que poderia ser muito fluido para você fazer várias conexões, que deveria ser o seu foco da aprendizagem, as conexões entre as informações que o texto está te trazendo, você está focando em simplesmente escrever palavra por palavra. A segunda coisa é que a tendência dos resumos é se tornar uma prática passiva, porque muito provavelmente o que você foi ensinado a fazer é leia o capítulo e transcreva aquilo que você acabou de ler do capítulo. O negócio é que você lê e tá fresco no seu cérebro. E estando fresco no seu cérebro, você acaba transcrevendo aquilo quase com as mesmas palavras que o autor trouxe. Só que como aquilo não teve exatamente uma prática de lembrar, porque você não tá resgatando a partir do momento que você começou a esquecer, ou você não fez uma prática laborativa colocando com as suas próprias palavras, tudo aquilo tem uma tendência a ser perdido com uma facilidade muito grande. Os resumos, para eles terem algum sentido, eles primeiro precisam ser feitos por você, unicamente por você. A segunda, ela tem que ser com todas as coisas fechadas, e mesmo que você faça tudo isso, provavelmente ele ainda vai ser ruim, porque você vai querer escrever palavra por palavra e isso vai gastar muito tempo, sendo que ao invés de você fazer um resumo, você poderia estar fazendo um mapa conceitual, um mapa mental, que seria muito melhor do que isso. Na minha opinião, resumo é uma das maiores perdas de tempo que a gente tem para a ciência da aprendizagem. E qual é a próxima, Pedrão? Nós temos aqui a técnica do planejamento didático. Se eu sou fã de Feynman, eu tenho que ser fã dessa técnica. Essa técnica ela é basicamente o seguinte: você vai fazer a aquisição de um conhecimento novo, ou seja, você vai pegar essa informação que você está querendo aprender, e depois que você faz a aquisição, você vai elaborar uma aula sobre aquilo. É tipo, você vai abrir um PowerPoint, ou então o Canva, e você vai criar uma apresentação que seja um roteiro didático sobre aquela informação. Essa técnica, ela dá um baita trabalho, mas os benefícios são proporcionais ao baita trabalho. A verdade é que, principalmente quando você quer estudar coisas muito difíceis, uma das primeiras e principais coisas que a gente precisa fazer é organizar as informações de uma forma didática. E ninguém vai conseguir organizar mais didaticamente aquilo do que você. Se você, com real intencionalidade, tentar pegar aquela informação e virar e falar, beleza, como que eu explicaria isso para uma sala de aula, para uma turma? Eu provavelmente falaria isso daqui primeiro, depois eu falaria isso primeiro. Aí você pensa, cara, então eu vou começar falando sobre isso e isso. Aí você pensa, putz, mas para falar sobre isso eu preciso citar sobre outra situação. Então você melhora a tua apresentação e aí quando você vai fazendo isso, você vai perceber que as coisas vão ganhando mais fluência. E o fato de ficar mais fluido a informação facilita muito a compreensão. A técnica do planejamento didático é uma das coisas mais importantes se você quer aprender coisas muito difíceis. Das técnicas que a gente tem, é uma das técnicas mais trabalhosas que a gente tem. Mas para coisas muito difíceis eu acho que ela é muito boa. Eu vou colocar essa técnica como uma técnica boa, não muito bom, mas é uma técnica boa, só porque ela realmente ela só é muito efetiva quando você está aprendendo coisas muito difíceis. Se ela fosse uma técnica mais abrangente, que ela servisse para mais coisas, talvez eu colocasse no muito bom. E qual é o próximo, Pedrão? Nós vamos para o intercalação. Cara, intercalação é uma das melhores coisas que você pode fazer, porque ele vai trabalhar muito duas coisas: a prática de lembrar e a revisão espaçada de uma forma muito inteligente. Se você não sabe o que é intercalação, basicamente a ideia da intercalação é você, ao invés de ser testado em blocos, ou seja, você pegar um assunto como, por exemplo, porcentagem, fazer questão de porcentagem, você ir variando quais são os assuntos entre várias situações. A primeira, para evitar o overlearning, que é tipo exagerar demais e fazer muitas questões sobre o mesmo assunto. Mas a segunda coisa é que cada vez que você sai de um assunto e vai para o outro, esse outro assunto você tem que ter um esforço real para você conseguir lembrar do como que utiliza as informações que você sabe sobre aquilo. E esse processo, que é o teu envolvimento ativo, o teu esforço cognitivo, melhora a tua prática de lembrar. Uma intercalação bem feita faz com que você tenha que relembrar múltiplas vezes do mesmo conteúdo. E quanto mais você tiver que relembrar, tendo que fazer esforço, melhor vai ser o efeito de memória. Tem uma coisa super interessante sobre a intercalação. A intercalação é uma das técnicas que a maioria das pessoas acham que não está surtindo efeito e que a maioria das pessoas acham que vão estar muito mal preparados. Porque geralmente quando você intercala, você tem um índice de erro mais alto. Só que o que a gente consegue perceber é que a intercalação ela faz muito bem para a aprendizagem, porque o decaimento do esquecimento ele é muito menor. E com isso, você, depois quando é testado de novo, fica muito mais fácil. Fora isso, você começa a entender melhor as nuances sobre de como funciona cada uma das questões. E quando eu falo sobre nuances, é por exemplo, quando você fala sobre matemática, fala sobre física, você quando é testado em diferentes conceitos, e você não sabe qual é o conceito que ele vai ser testado naquele momento, você tem que entender qual que é o conceito em cima do texto que ele te trouxe. Porque, por exemplo, não adianta eu saber resolver questões de porcentagem se eu não sei quando a questão é uma questão de porcentagem. Não adianta eu saber geometria analítica se eu não sei quando a questão é de geometria analítica. E o fato de você ser testado de forma intercalada vai facilitar para que você entenda essas nuances de qual que é o assunto que você deveria se aplicar melhor. A intercalação é uma técnica
técnica incrível. Eu só não posso colocar junto com revisões passadas, dormir e prática de lembrar, porque não é justo com essas três. Mas ela é muito boa. É uma técnica muito, muito boa. Tem mais alguma, Pedrão? Tem a última, a Free Recall. O Free Recall, ele é o resgate livre de uma informação em termos de dificuldade desejável, que é um conceito extremamente importante, que é basicamente quanto mais difícil você resgatar uma determinada informação de cabeça, mais forte vai ser tua aprendizagem. Free Recall é o topo do topo do topo da dificuldade desejável. O problema do Free Recall é um problema que eu já citei anteriormente em relação a algumas outras técnicas, que é o problema de você fazer os feedbacks e você corrigir as informações que você tá lembrando. É difícil você saber se você tá lembrando de tudo. E a segunda coisa, é difícil você saber se você tá lembrando da forma correta. Então, o Free Recall bem feito, ele não só é o resgate, mas depois você vai ter que fazer uma análise sobre tudo aquilo que você lembrou, o que você não lembrou e daquilo que você lembrou errado. Então, o que eu acabo percebendo é que o Free Recall, apesar de ser potencialmente uma das técnicas mais incríveis de aprendizagem que a gente tem, infelizmente, a tua praticidade é uma praticidade difícil. Para a maioria das pessoas, eu vou colocar apenas como uma técnica boa, porque infelizmente tem essas dificuldades. Bom, deixa eu colocar uma coisa importantíssima aqui. Um dos conceitos mais importantes da ciência da aprendizagem é que a aprendizagem ela é individual. E por que a aprendizagem ela é individual? Não necessariamente o que eu traduzo como muito bom, excelente, perda de tempo, poderia ser melhor, é exatamente, literalmente o que vai acontecer para você. Eu acho que é extremamente importante dentro da ciência da aprendizagem a gente testar e saber o que funciona melhor para você, o que não funciona, é base para você conseguir compreender quais são as melhores coisas e você utilizar mais. Mas deixa para mim aqui nos comentários quais são as técnicas que você mais gosta. E se tem algumas técnicas que eu não abordei nesse vídeo, diz quais são, que de repente eu faço um outro vídeo para você explicando o que eu acho de cada uma das técnicas que eu não abordei aqui nesse vídeo. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.